É justo, o Sukuna batendo e o Midori apanhando. O Deku apanha que até dá pena. Fanboy. Mano, literalmente tudo errado. Como um feiticeiro de mais de 1000 anos de idade tem menos que com um adolescente sad boy. A luta séria seria muito engraçado. Já que o Deku ia chorar e o Sukuna iria cortar ele. Deku ganha, confia. Deku Hacks? Aonde? Esses foram os comentários de certas pessoas no meu vídeo de Deku vs Sukuna. Então hoje eu estou vindo aqui para responder os meus maiores fãs. Eu sei que vocês gostam dos meus vídeos, então vamos começar, não é mesmo? Bem, eu sou uma pessoa que realmente valoriza o oponente, certo? Ok, né? Mas então vamos lá, vamos começar aqui me apresentando. Eu sou o Andrezinho do Grau, o cara que sempre procura postar fatos. Eu quero deixar claro para vocês que não importa se o Twitter está do lado de vocês, dessa vez vocês não vão escapar não, ok? Bem, já vou começar aqui analisando os dois personagens, certo? Bem, realmente seria uma luta interessante. Então bora, né? Bora ver, realmente seria, bora. Sukuna, vamos começar aqui pelo Sukuna. Eu queria, na verdade, o queridinho de vocês, o favorito a ganhar. Bem, com a sua expansão de domínio, o cara literalmente conseguiu abrir um oco, né, em Shibuya. Foi bom, foi bom. Mas eu acho que a gente deveria começar com uma apresentação. Ele basicamente é o feiticeiro mais forte do mundo. Ultimamente as pessoas começaram a brigar porque ele ganhou de Sukuna e Sukuna não, carai, do Gojo. E as pessoas estão falando, mas não, o Gojo não é mais forte por causa disso, disso, disso. Resumindo, o cara viveu mais de 1000 anos atrás, ninguém falou que poderia derrotá-lo, apenas selá-lo. E basicamente era isso, e ele voltou agora, tá mais forte do que nunca no mangá, derrotou o Gojo, derrotou o Hajime, etc. Então vamos lá. Vamos começar, né? Como eu falei pra vocês, rei de tudo, rei das maldição, rei dos feiticeiros, superou o Gojo, né? Mais forte da era moderna. E basicamente, como eu falei, algum de seus feitos foi quando ele abriu um oco em Shibuya, certo, meus crias? E esse oco literalmente levou metade da cidade para a vala, em quesito de tamanho. E bem, seria um feito perto de cidade pequena, né? No caso, porque se foi a metade da cidade, né? Vocês me entenderam. E posteriormente ele acabou, né, destruindo o jogo sem esforço, sendo que ele era o mais forte das maldições do desastre, e isso deixou ele acima de personagens como o Dagon, que poderiam criar ilhas inteiras com a sua expansão de domínio. E também nós temos que considerar que o Gojo está acima da Yuki, que tinha o poder de invocar literalmente um buraco negro, que se não tivesse controle poderia sim acabar com o planeta Terra. E esse buraco negro, ele era nível Small Star, ou seja, nível estrela pequena em seu máximo. E sim, para quem não sabe, uma estrela normal já é maior do que o planeta Terra. O Gojo, ele literalmente afirmou que ele poderia destruir o planeta inteiro se ele quisesse. Bem, nunca fez isso. No máximo, ele tá equiparado ali com o feito do Sukuna para ser level cidade. Mas, ele falou. Então, se vocês quiserem considerar. Basicamente, eu vou falar aqui mais um pouco sobre o feito do Sukuna. Ele basicamente tem velocidade de reação FTL, que seria mais rápido do que a luz, pelo fato de que ele conseguiu reagir às ondas eletromagnéticas do Hajime, já que ele tinha basicamente poder de mexer com eletricidade e etc. Bem, galerinha, se eu acabar confundindo o nome de alguém aqui é porque, cara, só pra você ter uma ideia, eu já confundi o nome do Aoi Todo com o Yuji. Tipo assim, eu confundi os dois. Eu achei que o Yuji era o Todo e é porque, tipo assim, é nome que acaba, meio que eu não vou ser falando ele no português, você acaba trocando um pouco, tá ligado? Porque é muito ajaponesado, tá ligado? Mas me perdoe aí se eu acabar trocando o nome de alguém. Que nem vocês viram, eu acabei chamando o Gojo de Sukuna, Sukuna de Gojo, porque eu não tô, sei lá. Mas vai, vamos continuar. Basicamente, as ondas eletromagnéticas, elas têm sim a velocidade da luz, e ele consegue desviar delas a queima-roupa, ou seja, o nível de reação é realmente FTL, que no caso, pela tradução, seria Faster Than Light. Bem, em quesito de velocidade de locomoção, ele já conseguiu bater de frente com maldições que
eram hipersônicas, mostrando ser superiores a ela, ou seja, a velocidade de locomoção dele está ali entre hipersonic e hipersonic mais, no caso, porque são os feitos de locomoção que ele apresentou. No caso, a velocidade de reação, né, que ele apresentou ultimamente no seu poder máximo foi esse. Então, provavelmente ele está acima ainda mais de hipersonic mais. Bem, basicamente, a gente tem uma das suas principais habilidades aí, como a clivagem, né? A desmantelação, que eu vou procurar explicar aqui um pouco para vocês de como que a desmantelação funciona. Mas antes eu gostaria de falar a falta dele que ele consegue usar a energia amaldiçoada reversa para converter energia negativa em positiva. Ele pode curar membros do corpo dele, assim como ele fez com o coração do Itadori. Além disso, ele consegue criar e manipular fogo, assim como ele foi e usou uma flecha de fogo para desmantelar o cabeça de vulcão. E no caso, sobre isso que eu vou falar daqui a pouco. E bem, como eu estava dizendo, ele tem duas técnicas, o desmantelar e o clivar, sendo que o desmantelar ele é a técnica padrão. No caso, o clivar ele é a técnica de um corte mais preciso que pode ser ajustado. No caso, essas são as suas duas habilidades de corte. E bem, por último, nós temos a sua expansão de domínio, santuário malevolente. Domínio que é basicamente única e ela tem uma característica em comum dela, que ela basicamente não possui barreiras. Tanto que lá dentro ele basicamente pode fazer o que ele quiser. Ele tá com papel, a caneta, a borracha, tudo. Ele simplesmente vai lá, desenha, apaga, e enquanto essa expansão de domínio durar, ele é o rei. Sem contar que ele também tem técnica de negação de durabilidade, pois ele é capaz de se ajustar à resistência do seu oponente. Também contando o fato de que, mesmo as pessoas sabendo dele, tendo um treinamento específico para vencê-lo, mesmo se esses feiticeiros forem de alto nível, ninguém conseguiu até agora vencê-lo, derrubá-lo, nem mesmo o próprio Gojo. E bem, ele é tão, mas tão casca-grossa que as pessoas não conseguem nem matar os seus restos mortais. Bem, falando aqui um pouco do Gojo, eu queria deixar claro que sim, ele possui armas amaldiçoadas, no caso, né, que são consideradas divinas. E sim, uma delas, como eu já disse, é o fato de que ele consegue manipular o fogo ao seu favor, então isso já dá vantagem até se ele estiver usando ali suas armas amaldiçoadas, etc. Como eu disse, ele basicamente consegue criar uma flecha de fogo que serve para longo alcance e basicamente ele consegue desmantelar o seu oponente. Ou seja, fácil demais, certo? E o Sukuna ele realmente possuía bastantes armas divinas e dentre elas está o Kamutoki, que no caso é uma das suas ferramentas amaldiçoadas. E no caso ele ganhou esse negócio pela Arumi, por causa que o gelo derreteu e ele basicamente pegou como um presente para ele. Bem, essa arma é a causa de um pacto que ela fez, né, pela vida eterna. E no caso ela possui um efeito de eletricidade. E assim como, né, o Hajime Kashimo, que foi completamente resistente pela natureza da sua energia amaldiçoada. Então basicamente como se fosse ataques Pokémon. Só que dessa vez não é efeito baixo ou coisa do tipo. Ele realmente não foi afetado. Tipo, não causou nenhum efeito em seu oponente, tá ligado? É tipo efeito imune. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre o queridinho de vocês, eu vou procurar me especificar bastante no que eu vou falar agora, justamente pelo fato de que eu sei muito bem, mas muito bem, que vocês acham que o Sukuna simplesmente amassaria o Deco, tipo, de graça, sabe? Ele não teria chance nem de reagir, nem de fazer nada. Então eu gostaria de começar a fazer uma análise simples dele. Eu não vou muito longe não, pessoal. Não vou, entendeu? Eu só vou falar fatos. Bem, os créditos pelas fontes eu vou deixar... sei lá, eu vou deixar aí nos comentários, de boa. Do que eu peguei, pra vocês não falar que eu tô mentindo, tá ligado? Tipo assim, eu falei, pô, vou ver aqui algo pra deixar, né? Pra ninguém falar que eu simplesmente tô falando mentira e tal. Amigo, eu tô falando até de canal gringo, tá? Né? Os brasileiros têm seu mérito, mas aí é pra ninguém falar bosta, tá ligado? Se tu tá com preguiça de ler legenda, o problema é seu. Bem, vamos começar. Na primeira temporada de My Hero Academia, Deco simplesmente usa um smash em seu dedo que quando ele atinge a água, ela basicamente sobe a essa altura e essa distância, a espessura e tal. E fazendo os cálculos simples,
nós chegamos à conclusão de que para ele poder fazer esse feito, apenas usando o smash de seu dedo na temporada 1, ele precisaria de 102 toneladas de TNT. Mas basicamente isso não é nada, considerando que vocês, inclusive, vocês não especificamente, mas uma certa pessoa do Twitter, que eu vou deixar aí basicamente qual que foi o diálogo dela passando aí pra vocês agora. E foi isso, a pessoa simplesmente me xingou, acabou com tudo, né? Tá bom. Não me xingou exatamente, mas ofendeu, então acho que eu posso considerar, não é verdade? Mas vamos lá, né? Bem, eu tinha falado pra um amigo meu, o Daniel, que é até o Dan Astros, que provavelmente já vai comentar nesse vídeo aqui. E basicamente eu falei pra ele que o Todoroki ganhava do Toji e ele falou que era mentira. Então vamos começar a analisar as coisas um pouquinho aqui. Eu vou apenas dar uma menção pra vocês de uma coisa que ele faz na primeira temporada, tudo bem? Vamos lá então. Basicamente, durante o festival da primeira temporada, ele cria essa crosta de gelo desse tamanho que vocês estão vendo aí. E basicamente, para ele fazer isso, a energia que seria necessária para destruir tudo isso aí é 3 megatons de TNT, sem contar também o impacto que o poder teria se ele acertasse alguma coisa. E bem, para ele derreter tudo isso depois, ele precisaria de uma energia equivalente a 10 kilotons de TNT. Ou seja, eu tô falando do Todoroki, amigos, na primeira temporada, ok? Primeirinha, usando apenas metade do seu poder, que no caso é de gelo. Bem, continuando aqui, eu queria fazer um simples comparativo usando outros personagens, que o All Might na primeira temporada, com um simples soco, criou um tornado. Sendo que, considerando isso, seriam 3 gigatons de TNT para ter uma energia necessária para poder fazer isso. Sendo que com essa energia já poderíamos ter destruído um Monte Everest. E bem, considerando aqui que um dos inimigos que o Deku enfrenta, que é recorrente na franquia, é o Shigaraki, ele consegue fazer ondas de choque que se equiparam a ilha ou montanhas. E nós ainda temos que chegar à conclusão de que Deku, juntamente de Bakugou, tiveram a capacidade de dispersar uma tempestade que acabaria destruindo ali uma ilha. E no caso, para eles conseguirem fazer isso, eu sei que metade do mérito é do Deku, mas basicamente foi necessário 153,8 gigatons de TNT. Vou deixar depois aí ilustrativamente para vocês verem como é que estava a situação. Aí, ó, vocês estão vendo? This land is about 3 kilometers. Então vamos continuar. Bem, continuando aqui, o Endeavor teria a capacidade, e sim, isso está no mangá, de ter 3 teratons de TNT de destruição usando o seu poder. 3 teratons de TNT, o Endeavor, fazendo comparações aqui. E dessa parte eu até deixei legendas para vocês, considerando que o All Might e o Shigaraki atualmente estão acima disso. Tipo, se não me engano, no mínimo 60 vezes. E basicamente, o All Might aí no seu auge, eu até deixei a legenda para vocês verem que eu não estou mentindo. Eles estão equiparados, e no caso o Shigaraki equiparado em status físico ali com o All Might no seu auge. E bem, a gente está considerando aqui que o All Might era pelo menos no seu auge 60 vezes mais poderoso do que ele na versão que ele apareceu no anime, já depois da lesão, né, que ele sofreu lá, que ele falou no começo do anime, quando ele fez uma batalha e acabou sofrendo uma lesão há 5 anos atrás. Considerando isso, e também que pelos feitos do All Might, normal, sem ser ele no auge, ele seria match 1371, pegando isso e fazendo 60 vezes, nós chegamos na conclusão que ele seria no seu auge match 82, sim, match 82 ponto 860, ele no seu auge, o que daria a 9% da velocidade, 9,5% da velocidade da luz, sozinhos. E bem, considerando aqui que pelos feitos, o Deku em 45%, pegando os seus feitos e multiplicando 4.3 vezes 60, que no caso é usando a mesma lógica que a gente usou anteriormente, ele teria 259 teratons de TNT de destruição.
sendo que isso é nível, como é que eu posso traduzir para vocês? Large Country Level seria basicamente continente grande, entendeu? Agora, o Deco, no 100% dos seus feitos, basicamente teria 571 teratons num simples golpe. Mas, bem, é bem impressionante quando a gente começa a ver as habilidades que o Deku tem. Mas uma coisa interessante que eu gostaria de responder aqui agora é sobre quando perguntaram que como é que o Midoriya levaria em quesito de hacks. Tá bom, hacks ele não ganha, então? Tá bom, né? Vamos começar a analisar, deixando bem claro que hacks não é habilidades. Habilidades, no caso normais, eu já dei pro Sukuna, tá ligado? Só que hacks, amigo, não tem como. Tipo, você não conhece o Uniforal? 120%, 7 individualidades. Tá bom, vou falar um pouquinho aqui pra vocês. Primeira individualidade do D, o Uniforal. Bem, todo mundo já conhece, é o famoso do Smash, então não tem muito o que explicar. O Fadin, que é a sua segunda individualidade, ele acumula energia cinética, tendo aumento de poder geral, velocidade, força, tudo. Sentido de perigo, basicamente o sentido aranha, permite sentir todo tipo de ameaça em um raio de distância à sua volta. Chicote negro, tentáculos negros feitos de pura energia que ajudam no combate, mobilidade, etc. Smoke Screen, que faz uma cortina de fumaça que pode ser usada para preencher e cobrir uma área bem ampla. Então no caso é mais para stealth isso. Mais pra tipo assim, vocês não viram ele embora. É isso, essa é a individualidade dele. Basicamente nós temos o Gear Shift, que dessas outras aparenta ser a mais apelante de toda, além do Fajin, que permite que o usuário altere a velocidade que as coisas aceleram e desaceleram no espaço. Ou seja, as coisas que ele toca, ele consegue fazer isso. Então basicamente é muito apelão. Considerando tudo isso e pelo fato também de que na primeira temporada ele conseguiu sair de um controle mental com a ajuda dos outros usuários do Uniforal. E quando chega. Aqui tem spoiler, tá? Agora. Eu só não dei muito spoiler da primeira temporada porque é a primeira, né? Vocês não vão perder muita coisa. Mas a partir de agora tem um spoiler sobre o que acontece. E basicamente, Shigaraki tentou roubar ali o poder do Deku e ele teve acesso direto à ajuda dos outros usuários do Uniforal pelo fato dele ter esse poder em si. Ou seja, sendo bem sincero, assista o anime, porque basicamente parece que você só assistiu Jujutsu Kaisen agora porque tá no auge e tal, e nem sei se assistiu tudo. Você pode até estar acompanhando o mangá agora, mas tá na cara que você não viu My Hero Academia e também não sabe do que acontece. Porque se você soubesse, você levaria isso em consideração. E detalhe, deixa eu lembrar pra você, tá? Hacks e habilidades são quesitos diferentes e eu já dei habilidades pro Sukuna, então sem choro. Bem, basicamente tudo isso é impressionante, mas quando é combinado pelo Uniforal, as coisas começam a ficar devastadoras. Eu não sei se vocês sabem, só que esse poder do Gear, ele tem o Second Gear, Third Gear e o Top Gear. E o Gear Overdrive, sendo que nesse Gear Overdrive, basicamente tudo que ele fazia estava a outro nível, sendo que quando ele usava esse Gear Overdrive, a realidade acabava não aguentando e tendo distorções apenas por ele estar usando. E no caso, ele passa por algo que acontece até na vida real, que quando uma pessoa está na velocidade da luz, a teoria é de que ela sente que o tempo está passando por uma sensação de que ela está rápida e tudo está lento ao seu redor. E isso muda drasticamente a maneira com que a realidade está durante essa travessia. No caso, com esse poder de quebrar a realidade, simplesmente consegue transformar 5 socos que ele der em alguém em apenas um soco. Sendo que Shigaraki deixou bem claro que depois que ele ativou esse poder, basicamente ele sentiu que estava batalhando com outra pessoa, mas era o Deku. E bem, com 45%, voltando àquela lógica que a gente fez de 45% antes, com esse quíntuplo Detroit Smash em 45%, fazendo uma conta de 259 vezes 5, que no caso daria 1295 teratons, barra 1.2 petatons, que no caso seriam ali a demonstração direta do seu poder destrutivo, por meio da sua multiplicação feita com ele na sua forma de 45%. Eu sempre deixo esses números claros, que é para depois não sair falando, mas você falou que ele destruiu assim.
mas ainda estamos no 45%. Ou seja, todo esse resultado, como vocês viram, deram em 1,2 petatoneladas de TNT, que é já de nível continental. E eu não acabei. Um overdrive dele nessa forma, que no caso seria ali, né, 5 com vezes 10 mais rápido, mais forte, utilizando o seu gear, como o Shigaraki falou, ele simplesmente já estava em outro nível. Ou seja, sim, ele estava mais forte do que a luz dessa forma, já que ele simplesmente combinando com o Aniforal, quando ele alcança o seu Gear Overdrive, ele consegue ultrapassar todos os levels e feitos já falados até agora nesse vídeo, tirando as partes do Gear Overdrive, que mostram que sim, como eu disse, ele ultrapassa a velocidade da luz, tanto em reação quanto em velocidade de locomoção. Ou seja, a gente tem que considerar que ele no seu máximo de poder teria um poder de destruição de 1.2 a 2.4 petatons de TNT. Ou seja, amigo, é muito mais do que o level cidade que o Sukuna fez. E a gente tem que lembrar que a maneira que derrotou o Gojo, que disse que poderia destruir o mundo, mas não destruiu o mundo, basicamente foi de cortar o infinito e conseguir acertar ele ao mesmo tempo. Ou seja, foi questão da durabilidade do Gojo. Por exemplo, eu posso ser um personagem que não é muito durável, mas consigo destruir o planeta. Uma coisa realmente não depende da outra. Então falar que, mas o Sukuna derrotou o Gojo, então ele também tem capacidade de destruir o planeta só porque o Gojo disse que iria fazer uma coisa que nem fez. Sendo que nós sabemos que a personalidade do Gojo é arrogante e nós não podemos confiar em uma coisa que ele não mostrou que conseguiria fazer. E basicamente o Sukuna só conseguiu um feito em velocidade pequena, considerando que até o All Might no auge brincando era nível ilha, ele já superaria ele em poder destrutivo, considerando que ele fez isso, ok, que nem meu amigo falou, uma das maiores cidades do Japão, mas o Japão por inteiro já é menor do que São Paulo, então, cara, nada que aconteça de feito destrutivo lá vai ser grande coisa se não fosse lá uma montanha ou algo do tipo, porque basicamente você tem um espaço muito pequeno para ter feitos de destruição desse nível. E bem, conclusão, basicamente ele no seu poder máximo tem o poder de destruição continental e multicontinental e FTL mais em levels de velocidade. Realmente. Bem, falei tudo aquilo que eu tinha para falar dele e basicamente para dar minha mensagem final, eu acho que já tá bem na cara quem ganha. Procurei falar aqui, não me embaraçar muito no que eu tava falando, porque eu não queria falar nenhum número errado para depois não chegar amigo falando no Twitter que eu errei. E basicamente sim, eu estou com os dados aqui, tá passando na sua tela, eu não errei. E basicamente eu queria falar pra vocês uma coisa, não vá no hype, meus crias, tá bom? Não vai no hype não, porque não tem pro Sukuna, meu amigo, não tem pro Sukuna, não dá. Basicamente não dá. E bem, eu vou deixar os nomes dos canais aí no comentário fixado das coisas que eu peguei. E eu vou deixar o nome do canal e do vídeo, que é para no caso vocês verem com seus próprios olhos, se vocês quiserem os vídeos, e verem que não teria como pro Sukuna ganhar do Deku, entendeu? Cara, eu peguei fatos, eu vi as duas obras, estão me entendendo? E não tem como, né? Pra quem falou aí que eu não vi, que eu só vi até a primeira temporada do anime na sua versão, né, de anime ali, primeira temporada. Sim, eu vi, só que eu estou acompanhando o mangá e eu sei que os maiores feitos do Sukuna, não sei o que, com os dois braços ele está conjurando feitiços e com os outros dois braços ele está fazendo combate. Não adianta nada se o cara é um protagonista pelão. E é realmente isso, cara. Pô, eu já ouvi gente falando aí no hype, cara, que basicamente o Toji ganhava do Deku e um cara comentou assim: Toji negs the Folderverse. Negs, realmente. Negs the Folderverse, com certeza, ganha com certeza. E não é, cara. Não é só porque vocês estão no hype e que vocês acham que vocês podem fazer o que vocês quiserem. Não vou falar aqui qualquer mentirinha, as pessoas vão me apoiar, mas não. No meu canal eu posto fatos, eu não vou por hype, ou seja, não fiquem nervosos, ok? Pra eu chegar nesses dados aqui, a pessoa que fez isso teve que, ou seja, respeitem, não cheguem, não. Mas eu acho que é isso. O cara basicamente fez conta pra caramba. E você acha que uma coisa é alguma coisa, sendo que até o do Sukuna que eu não falei foram feitos calculados, cara. Foram feitos calculados.
eu especifiquei muita coisa dele e parece que, sei lá, tá ligado? Muita gente ainda vai falar aqui nos comentários. Mas bem, esse vídeo já chegou no final. Vocês perderam no argumento pra mim. Podem chorar. E não tem como eu não terminar esse vídeo sem antes deixar isso passar.